Olá, boa noite. Legislativo participa do segundo encontro da agricultura familiar. Esse tipo de evento é um exemplo daquilo que precisa dentro do município. A agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, sustenta, a alimentação nossa na mesa no dia a dia. Então tem que prestigiar esse pessoal que faz esse tipo de trabalho. Vereadora Eva Valéria Lorenzato destaca a importância do evento para trazer informações aos produtores. Para nós, da Câmara de Vereadores, uma satisfação enorme, porque de uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, hoje acontece o segundo encontro da agricultura familiar aqui no município, uma atividade dentro do calendário da Semana Municipal da Agricultura Familiar. E veja a reunião dos vereadores com o empresário para tratar sobre a retomada de investimentos na área da antiga Manitowoc. E nós estamos dispostos hoje, com esse projeto que nós apresentamos, a retomada da atividade para produzir silos para armazenagem, e transporte de grãos. Isso ao mesmo tempo que a infraestrutura do transporte de cereais, minério, celulose, isso que nós estamos propondo aqui no nosso projeto. A Câmara de Vereadores esteve presente no segundo encontro da agricultura familiar. O evento aconteceu na última terça-feira na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo. O tema tratado no encontro foi clima e água na agricultura. A Câmara de Vereadores esteve presente no encontro da agricultura familiar, que contou com a participação de agricultores de Passo Fundo que acompanharam atentamente o tema apresentado pelos palestrantes. O dia 25 de julho foi instituído pela ONU como Dia Internacional da Agricultura Familiar. Eva Valéria Lorenzato destaca a importância do evento para trazer informações que vão auxiliar os produtores na questão do clima e da água. A parlamentar é autora da lei que institui no município a Semana da Agricultura Familiar. Para nós, da Câmara de Vereadores, uma satisfação enorme, porque de uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, hoje acontece o segundo encontro da agricultura familiar aqui no município, uma atividade dentro do calendário da Semana Municipal da Agricultura Familiar. Hoje, Dia Internacional também da Agricultura Familiar, nós estarmos reunidos aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais para discutirmos a importância do clima, da água e do solo para a sobrevivência dos seres humanos e do nosso planeta é de suma importância. Olha, agora escutando aqui os palestrantes a ressaltarem a importância que os agricultores e as agricultoras têm para a preservação do meio ambiente. A gente que está num espaço legislativo, nós temos aqui também representantes do executivo. Eu acho que a partir daqui o desafio que fica é o que nós podemos fazer para incentivar os agricultores familiares a, primeiramente, permanecer lá no meio rural, com os seus filhos, com as suas filhas, produzindo alimentos saudáveis, garantindo saúde para a nossa gente através do alimento que o nosso povo consome, e como que a gente cria políticas públicas para garantir tudo isso, Garantir a preservação da água, que a gente sabe que a maior preservação da água e do solo, quem faz é a agricultura familiar, que produz mais de 70% dos alimentos consumidos nas mesas aí do nosso povo. Então, que bom que nós tivemos essa oportunidade, e eu, enquanto autora da Lei 5588 de 2021, me alegro muito, porque percebo que a lei saiu do papel, que a sociedade civil está se apropriando desta lei e com certeza para frente, para o futuro, durante muitos anos, nós vamos discutir o que é a agricultura familiar e, acima de tudo, valorizar esse povo que trabalha de sol a sol, arduamente, para garantir a sua renda e a saúde e preservação do meio ambiente para a nossa querida Passo Fundo. Lutamos sempre por uma Passo Fundo mais justa e sustentável.
Nós, legislativo, precisamos estar prestigiando esse tipo de evento. É lá pela Câmara de Vereadores que passam as leis. É lá que se faz o controle que acontece dentro do município. E esse tipo de evento é um exemplo daquilo que precisa dentro do município. A agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, sustenta, né, a alimentação nossa na mesa no dia a dia. Então tem que prestigiar esse pessoal que faz esse tipo de trabalho. O pessoal trabalhando lá no interior, né, eles estão sujeitos à fiscalização, estão sujeitos ao acompanhamento do executivo e precisamos estar juntos, sim, acompanhando e vendo o que acontece. E principalmente prestigiando essas pessoas que se dedicam no dia a dia, né, fazendo o seu trabalho e trazendo para a cidade alimentação pura, alimentação sem agrotóxicos nenhum. Isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser sempre prestigiado por nós, como vereadores aqui em Passo. Christian Tans, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, fala que o tema foi trazido para a agricultura familiar porque esse segmento sente muito mais a falta de água e a estiagem e destaca as ações do município para o setor. Esses temas foram escolhidos porque eles são sensíveis, principalmente à produção. Esse assunto vem há uns 3 anos, mais ou menos, que é a questão da reservação de água, do cuidado com a água no solo, meios de reservação. E daí a gente resolveu trazer esse tema também para a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, ela sente muito mais com a falta de água, com a estiagem e com a falta de conhecimento de reservação. Então nós trouxemos esses assuntos justamente para alertar, para chamar atenção e ensinar um pouquinho, né, como se fazer. Então o município de Passo Fundo vem trabalhando principalmente na perfuração de poços artesianos, que é para fazer o abastecimento da água potável para o consumo humano, e na abertura de açudes e microaçudes para dessedentação de animais. Esses são os serviços mais macros, mas também tem os serviços de gestão que a gente faz, que é como uma palestra como essa, que é um trabalho mais pessoal, um trabalho mais direto com o produtor, que é para ensinar ele como cuidar da água, como ele reservar a água, para que quando tenha essa estiagem o impacto seja menor. Marinês Scapini Pens, presidente do sindicato, destaca a importância da participação dos agricultores no encontro. É um evento importante porque durante a Semana da Agricultura Familiar, né, a gente entende que é importante trazer isso para o debate, né? Fazer uma discussão, fazer um diálogo, trazer informações também para os agricultores, né? Nós estamos vindo de 3 anos de estiagem, agora estamos aí com os problemas com questão de chuva, ciclones, são tantas coisas que influenciam principalmente diretamente o agricultor, né, com relação às suas plantas, o seu solo, né? Então a gente entende que é importante trazer assuntos técnicos que possam ajudar na tomada de decisão do agricultor, né? Porque com relação ao clima ele não tem o que fazer, mas com relação ao que ele vai pôr no solo, né? Como ele vai se preparar, que insumos ele vai utilizar, a gente sabe que isso é muito importante. Também uma data especial, porque é o Dia da Agricultura Familiar, hoje 25 de julho, também é aniversário do sindicato, 61 anos, e a gente entende que também é o momento de celebrar, né? E principalmente pela questão da Semana da Agricultura Familiar também trazer para que a sociedade em si possa reconhecer, valorizar e participar dessa discussão. Os palestrantes apresentaram um panorama sobre os recursos hídricos, manejo de propriedades, plantio direto, uso da água, agroecologia e sustentabilidade, e o enfrentamento de eventos adversos em relação às mudanças climáticas. Eu acho que nós estamos num momento muito ímpar, né, da nossa história, né, não só uma história contemporânea, mas da sociedade em relação à questão dos nossos recursos hídricos. A ONU já vem há um certo tempo, principalmente
alertando a sociedade de que as mudanças climáticas vão influenciar nosso dia a dia. E aí a gente precisa ter bastante presente isso, principalmente quando a gente se depara com 3 anos consecutivos de estiagem. E considerando que, se a gente observar a média de 2020, 2021, nós tivemos um índice a menor de pluviométrico, que foi algo em torno de 600 milímetros no Rio Grande do Sul. E isso é bastante significativo, né? Lógico, nós temos o El Niño e a Laninha, mas nós temos também os outros aspectos da mudança climática, que são os eventos adversos, ou seja, extremamente quente e calor, com eventos, por exemplo, como tornados, granizo, excesso de chuva, e principalmente aquele excesso de chuva em algumas janelas de cultivo, por exemplo, muitas vezes quando tu precisa plantar ou quando tu precisa colher, que são os grandes riscos, ou mesmo quando a cultura já está, de uma certa forma, até pendoando, por exemplo, o milho, ou mesmo o enchimento de grão, às vezes da soja, tu vem um vento e acaba destruindo a lavoura. Então o agricultor perde muitas vezes não somente pela estiagem, mas também acaba perdendo por esses eventos adversos. E isso é fundamental, que a gente precisa conhecer primeiro o ambiente em que a gente está, e aí eu friso novamente que a gente tem que realmente ter o conhecimento de qual é o nosso balanço hídrico que nós temos no Rio Grande do Sul, ou seja, qual a disponibilidade hídrica que nós temos e qual, ou seja, a oferta e a demanda. Precisamos reservar água para que a gente tenha nos momentos que a gente vai precisar usar na nossa lavoura, assim como a gente precisa cuidar da qualidade da água que a gente tem. E aí eu ressalto a questão não somente das águas servidas, mas também do saneamento básico que nós temos que ter. Passando para o outro aspecto, que é em relação ao próprio programa de regulação ambiental, que agora estamos em iminência de começarmos a implementar, nós precisamos ter a ciência de que aquele pequeno ato que o agricultor vai fazer, muitas vezes abdicando de uma determinada área da sua propriedade, ele vem em prol do bem da sociedade. E para isso nós precisamos ter a ciência de que nós precisamos remunerar o agricultor pelo serviço ambiental que ele está prestando naquele momento. E depois do intervalo, as informações da reunião dos vereadores com o empresário para tratar sobre a retomada de investimentos na antiga área da Manitowoc. Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Fazer alinhamento, checar a suspensão. E os freios? Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Na tarde de ontem, o Legislativo Municipal recebeu o empresário Antônio Roso para tratar sobre a retomada de atividade na área da Manitowoc. Na ocasião, o empresário apresentou o plano de negócios que prevê um investimento de 50 milhões de reais e ressarcimento de 31 milhões ao município. A convite do presidente da Câmara Municipal, o empresário detalhou aos demais vereadores a proposta para a retomada de investimentos da empresa. Antônio Roso explicou que pretende investir na fabricação de implementos agrícolas e soluções à armazenagem de produção, gerando até 300 empregos diretos. Nós estivemos aqui na Câmara de Vereadores fazendo uma apresentação aqui do nosso plano de negócio. O que nós estamos propondo lá na área da retomada das atividades da hoje Par Soluções Agrícolas, né, da antiga Manitowoc. E realmente, como você disse, nós adquirimos realmente o CNPJ e nós estamos dispostos hoje, com esse projeto que nós apresentamos, a retomada da atividade para produzir silos para armazenagem, né, e transporte de grãos. Isso ao mesmo tempo que é a infraestrutura do transporte de cereais, minério, celulose. Isso que nós estamos propondo aqui no nosso projeto. Com o apoio do Poder Legislativo, a retomada das atividades na Manitowoc resultará no ressarcimento de 31 milhões ao município, que é responsável pela área, por eventuais prejuízos causados pela interrupção das atividades da empresa ainda em 2016. No nosso projeto, no nosso plano de negócio, não existe nenhum centavo de investimento da prefeitura. Além disso, nós estamos indenizando a prefeitura pelo investimento feito antigamente no Manitowoc. Então, nós estamos propondo assim a prefeitura ressarcir
ressarcir todas as despesas que tiveram durante esse tempo, corrigida com juros e correção monetária. Isso que é muito importante salientar aqui, como nós dissemos aqui para os vereadores e também para a comunidade. Geração de emprego de forma imediata. Olha, eu diria assim, nós estamos propondo inicialmente 150 empregos, durante 5 anos 300 empregos. Eu diria a você que nós vamos, a tendência é gerar muito mais, porque isso na cadeia produtiva acaba gerando mais, porque os indiretos também, que são os grandes fornecedores do que nós estamos pretendendo, né, no sistemista, vai ter vários sistemistas, então esses caras são fornecedores, automaticamente vão ser geração de empregos novos. Alberi Grando demonstra o apoio do poder público à iniciativa. O legislativo representa a sociedade. Os vereadores eleitos que estão aqui, cada um representa um segmento da sociedade. Então, nós representamos a comunidade. Nada mais justo, mais correto, numa transparência total, que a comunidade, através dos seus vereadores, discuta se isso é importante ou não para a comunidade. Isso que estamos fazendo. A proposta foi colocada na mesa, os vereadores opinaram, vamos passar agora numa discussão com os procuradores da Câmara e a partir daí a gente vai ver o que será encaminhado no sentido de contribuir com esse projeto, que no meu ponto de vista é interessante, porque o município não tem nada a perder, pelo contrário, vai ser ressarcido até de alguns prejuízos que teve com a paralisação da Manitowoc lá em 2016. Daremos encaminhamento agora naquilo que for necessário de maneira célere, porque não podemos perder tempo, já perdemos tempo demais no meu ponto de vista. Senhor Antônio Roso, então a gente sabe que agora ele está tramitando em justiça, qual que é o próximo passo agora, o que depende, o que precisa do apoio do Poder Legislativo para que esse projeto possa então ser bem executado? Olha, como está no projeto de lei mesmo, tem que ter um apoio aqui da Prefeitura, por intermédio da Câmara de Vereadores, para poder aprovar esse projeto, né, da retomada das atividades e nós apresentarmos isso aí na Procuradoria do Estado para sancionar esse projeto. Nós estamos dispostos a retomar a atividade imediatamente, né? Depois que aprovar isso aí, nós retomamos a atividade. Eu espero que isso aí que tenha um trâmite rápido, urgente, porque nós estamos dispostos a retomar as atividades imediatamente. E a participação das mulheres na política foi o assunto do Câmara Mulher desta semana. A convidada foi a vereadora Regina Costa dos Santos. Confira um trecho da entrevista. Quando a gente observa que a população, a maioria, são mulheres, e a gente observa, seja no âmbito nacional, estadual, ou ainda nos parlamentos municipais, a gente observa que as mulheres não estão chegando com todo o potencial que teria, né, de voto feminino. Então, embora tenhamos avanço, não é no ritmo e na necessidade que teríamos enquanto realidade. Eu sempre costumo dizer, quando a gente olha para as pautas da saúde, da educação e todas as dificuldades que temos, está muito associado à dificuldade que as mulheres têm de chegar nesses espaços de decisão. Porque é sempre bom, né, Carol, lembrar que quem cuida da educação da família, da saúde da família, seja das crianças, dos idosos, na maioria das vezes são as mulheres. E quando a gente vê as políticas públicas que temos em áreas tão fundamentais de garantia de direitos e a participação feminina nesses espaços, a gente vê a dificuldade que está se tendo justamente por isso, porque hoje, infelizmente, os espaços de decisão da sociedade são ocupados majoritariamente por homens. E isso se reflete na realidade, em políticas públicas que andam não com a velocidade que a gente gostaria. Então, a gente ainda tem muito a avançar. Claro que é importante reconhecer que nos últimos anos as mulheres têm ocupado esses espaços. Né? Um exemplo é a cidade de Passo Fundo, entre muitos outros municípios, o próprio Congresso, o Senado, teve alguns avanços, mas ainda muito menor do que a necessidade que temos enquanto público feminino. Historicamente, sempre foi muito difícil estar na política. As mulheres, normalmente, elas são a maioria, e a gente pode observar nas ruas, em período de eleição, fazendo campanha, mas não efetivamente se elegendo e conquistando esses espaços. Isso tem aí lacunas, seja na legislação, e hoje existem algumas mudanças que vão ser
favorável ao público feminino nas próximas eleições. Tem a questão das cotas, e hoje tem uma fiscalização muito maior, né, da justiça eleitoral, para que, de fato, as mulheres consigam chegar a esses espaços, considerando toda a diversidade que se tem da realidade da mulher, que muitas vezes não colabora para que a gente possa estar exercendo esses espaços de decisão, de poder. Não significa que a gente não tenha condição ou ainda conhecimento, que a gente não tenha competência para estar nesses lugares. O programa Câmara Mulher começa logo após a exibição da sessão solene que homenageou o Gringo do Povo. Uma boa noite e até amanhã!